Alô, alô, seguidores do canal! Aqui na playlist Nono Ano a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da biologia na sociedade. Essa ciência que estuda seres extintos, seres que ainda existem até hoje, que estuda um pouquinho de célula, que estuda um pouco de fisiologia, que estuda os órgãos, como funciona o nosso corpo. Então, esse é o tema da aula de hoje. Qual é a importância da biologia na sociedade? Então a primeira pergunta é, o que a biologia estuda? A gente sabe que a biologia estuda os seres vivos. E aí o que é um ser vivo? Uma bactéria é um ser vivo, uma vaca é um ser vivo, o capim que a vaca come é um ser vivo, um ser humano é um ser vivo. E além de estudar os seres vivos, a gente ainda vai estudar as leis que regem o funcionamento desses seres vivos. Além, é claro, de todas as relações, de todas as interações que esses seres vivos têm entre eles mesmos e entre o ambiente. A gente começa desde célula, e para estudar a célula, a gente precisa de equipamentos como o microscópio. Mas a partir do momento que eu começo a entender como é que uma célula funciona, eu começo a entender que ela pode tanto se juntar para formar tecidos, quanto inclusive ser atacada por um vírus. Um assunto bem atual recentemente. Por falar em doenças, a gente sabe que tem um monte de micro-organismos que tem potencialidade de causar doenças no nosso corpo. E por aí a gente passa então trilhando esses assuntos de estudo, passa pelo vírus, passa pelas bactérias, chegamos até os animais, vegetais, existem os protozoários, que são organismos unicelulares. Depois tem seres que juntam essas células aí, essas únicas células aí, elas evoluem, começam a juntar, formar seres pluricelulares, e a evolução vai acontecendo. Além disso, à medida que a evolução dos seres vivos foi ocorrendo, eles começaram a interagir entre si, ora em forma de predatismo, parasitismo, competição, em alguns momentos até mesmo um auxiliando o outro em relações simbiontes. Então aqui a gente tem uma noção do que seria estudar seres vivos. Como eu acabei de falar, todos os seres vivos são formados por célula. E quando eu falo isso, eu estou discorrendo, eu estou falando já a ideia central da teoria celular, que nada mais é do que isso que eu acabei de dizer. Todo ser vivo é formado por célula. Então eu tenho lá, volta lá no capim, volta lá na vaca, volta lá no ser humano. Todos esses são formados por célula. Essa árvore que está aí na nossa imagem é formada por célula. Portanto, a célula é a unidade morfofisiológica de um organismo. Kanashiro, eu não entendi nada desse nome esquisito aí, morfofisiológico. Morfo é formato, forma, enquanto fisio significa a função. Então, a célula é a unidade que tem formatos distintos. Nós vamos ver depois que uma célula óssea tem um formato, uma célula muscular tem um formato, uma célula que faz fotossíntese lá na planta tem um formato, uma célula que reveste a planta tem outro formato. Então os estudos dos formatos são importantíssimos para que nós consigamos fazer a relação com a função que a célula desempenha. E quando eu falo função, eu já estou falando de fisiologia. Então a célula é a unidade morfofisiológica de um organismo. Marca aí no caderninho que eu sei que você está com o papel e a caneta na mão. E olha que interessante essa informação. Aí você vê uma árvore dessa aí e vê uma plantinha do lado. Aí você vê uma pessoa e vê uma baleia. Será que a célula da baleia é maior que a célula de um ser humano? Não. O que ocorre é que quando um ser vivo tem um volume maior, uma biomassa maior, os seres maiores vão ter sempre mais células que os menores. Mas a ideia de tamanho, e aí eu volto à questão do tamanho microscópico da célula, ela vai perdurar para qualquer ser vivo. Então, como eu havia dito, essa árvore aí da nossa imagem é um ser vivo formado por célula. Vamos pegar uma folha dela aqui e dar uma olhadinha, olha o zoom aí na folha. E aí nós temos a folha é um órgão. Esse órgão é formado por tecido. E cada tecido é formado por células, olha elas aí, ó. Tá vendo? Cada divisão dessa aqui é uma célula. Isso aqui é uma célula, tudo bem? E dentro de cada um dos compartimentos, cada um desses compartimentos que vocês estão vendo, tem um monte de unidades ali cheias de um pigmento esverdeado. Essa unidade cheia de pigmento esverdeado, a gente vai ver depois em outra aula, que é o cloroplasto.
uma das organelas da célula vegetal. Deu para ter uma noção? Células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam organismos inteiros. Lembrando que antes disso passa pelos sistemas. Teremos uma aula só para falar disso. Doutores em teoria celular? Sim, Kanashiro, podemos seguir. Então vamos seguindo lá, pessoal. Chegamos então a esse entendimento de que todo ser vivo é formado por célula. E aí, vamos seguir para o próximo slide. Quando eu falo em estudar seres vivos, eu terei aí características desses seres vivos para serem estudados. E dentre elas, e destaca-se o metabolismo. O que é metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que mantém um ser vivo. E aí nessas reações químicas a gente vai ver depois que eu tenho reações de anabolismo e de catabolismo. Então o que são reações anabolizantes? São reações de construção. Vai chegar um momento que a gente vai falar da síntese de proteína. E aí vocês vão ver que a célula vai sendo construída à medida que o ribossomo trabalha fabricando proteínas. Da mesma forma que a gente vai ver que a respiração só ocorre quando a célula quebra a matéria orgânica para geração de energia. Ora, se a célula está quebrando, é uma reação de catabolismo. Reações de catabolismo mais reações de anabolismo montam o metabolismo de um ser vivo. Então já falamos aí, respiração, digestão. A nível de organismo eu tenho reações catabólicas. O que nós não podemos deixar de registrar é que tudo que vai para a célula nem sempre é aproveitado. Então o que ela não conseguir aproveitar vai gerar as excretas. Isso ocorre tanto a nível de organismo quanto a nível de célula. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, já adiantar um pouquinho do nosso conteúdo. Olha só, quando a gente come, você foi lá, comeu, a gente não vai absorver tudo que o nosso corpo foi colocado dentro do nosso corpo. Então o que não for absorvido vira fezes. Então atenção, o sistema digestório não consegue absorver tudo, o que ele não consegue absorver vira fezes. Só que a parte que absorve, que vai lá para a célula, é o mesmo raciocínio, pessoal. A célula não dá conta de aproveitar tudo. E o que ela não aproveitar, ou seja, o que virar dejeto, vai virar o xixi. Então já vamos seguir nossa linha de raciocínio na biologia dizendo o seguinte: fezes nunca foram na célula. E o xixi já foi e a célula não aproveitou. Então é claro, vai como forma de alimento, como forma de substratos nutritivos. E a célula não dá conta de aproveitar tudo porque ela não é 100% eficiente. Então o que sobra dessas relações de catabolismo são devolvidas ao sangue e aí o rim é quem vai fazer a retirada. Outra coisa interessante que é abordada aqui na biologia é a hereditariedade. A gente sabe que os seres vivos vão se reproduzir. E você já deve ter ouvido falar que fulano se parece bastante com a mãe, ou se parece com o pai, ou tem o cabelo parecido com o da avô paterno e o olho parece da avó materna. Então essa capacidade que os seres vivos têm no seu metabolismo de transferir as características genéticas é chamado de hereditariedade. Então vai ter uma parte da biologia aqui que a gente vai falar dessa capacidade de transferência dos genes, das características genéticas aos descendentes. E é claro que eu sei que você já anotou tudo e a gente vai então para o próximo assunto. E aí você pode estar se perguntando, puxa vida, mas como é que se sabe de tanta coisa assim? Como é que se descobriu que a célula forma tecido, que o tecido forma órgãos, que os órgãos vão formando os organismos? Vamos lá, pessoal, agora é hora da gente conhecer um pouquinho de como tudo isso que é publicado, tudo isso que às vezes está na sua apostila, no seu livro, foi gerado. Existe ali um protocolo, o que é isso? Uma sequência de passos que são seguidos para que o conhecimento seja validado no ponto de vista científico. E para isso é utilizado então o método científico. Como começa esse método científico? Bom, existe ali alguma coisa que está intrigando o pesquisador e o olho atento do pesquisador começa então a observar. Poxa vida, mas somente os pesquisadores têm esse olho atento? Não, você já teve algumas dúvidas também.
Você já percebeu algumas coisas, você já observou algumas coisas e essa observação gerou dúvida. Tem um exemplo que eu uso muito em sala de aula, que é o exemplo, vamos lá, você foi ajudar, né, a família naquele almoço de domingo, pegou uns tomates para fazer a salada e um desses tomates caiu embaixo da pia ali e você não viu. Ele ficou ali por uns dias. Lá pela terça, quarta-feira, você encontra aquele tomate podre ali embaixo da pia. E aí você fala, puxa vida, eu achei o tomate, mas ele está muito diferente. Será que os outros lá dentro da geladeira, porque eu sei que sobrou tomate, eu vou dar uma olhadinha lá para ver se esses tomates também estão iguais a esse, e você percebe que o tomate que ficou fora da geladeira está muito mais maduro, ou já está na verdade podre, enquanto que os que estão lá dentro da geladeira ainda estão muito próximos da qualidade daquele tomate que você fez no domingo. Então, quando você percebe essa diferença, o que você acabou de fazer? Observação. Mas essa sua observação com um olhar um pouquinho mais atento, essa sua observação que te permite acompanhar tudo o que aconteceu, te leva ao próximo passo, que é a formação das perguntas. Então, o que seria esse passo da pergunta? É a hora que você faz o levantamento das questões, ou, como se diz por aí, é a hora dos questionamentos. Será que é a geladeira que conserva o tomate? Será que esse tomate, quando caiu, já não estava assim? Será que esses tomates que estavam na geladeira foram comprados no mesmo dia? Estão vendo? São várias perguntas que se seguem, porque você está com um olhar crítico, com um olhar buscando alguns questionamentos pela simples observação do evento. Depois, então, de fazer essas perguntas todas, você chega à montagem, à elaboração de suas hipóteses. Por exemplo, você pode dizer que a hipótese mais provável é que a geladeira interfere na conservação dos alimentos. Então você elaborou, porque você viu, um estragou, outro não estragou, mas espera aí, poderia ter sido comprado em data diferente. Então você começa a montar suas hipóteses. E vamos considerar aqui que a sua hipótese foi que a geladeira melhora a conservação dos alimentos. Essa foi sua hipótese. E aí, o que você precisa fazer agora para testar essas hipóteses? O próprio nome sugere, você vai ter que testar, você vai precisar experimentar. Então, nesse momento, é quando você põe as suas hipóteses em teste. E como é que eu monto o experimento? Como é que eu faço, né, essa detecção? A ideia, seguindo o nosso exemplo dos tomates, é montar um grupo teste e um grupo controle. O que é um grupo teste? O grupo teste é aquele que vai ser submetido às condições do experimento. Então, peraí, se eu acho que a geladeira que está conservando os meus tomates, eu vou deixar um pouco de tomate na geladeira. Posso pôr só um? Não pode pôr só um, porque na experimentação tem um detalhezinho interessante que é a repetibilidade. Ok? É interessante você repetir o experimento várias vezes. Se eu fizer agora e fizer depois, pode ser que eu tenha muita variação nos tomates por causa da época. Então, interessante você colocar, por exemplo, 5 tomates na geladeira e 5 tomates fora. O que seriam esses 5 tomates fora? Seriam os 5 tomates que vão compor o meu grupo controle. Tecnicamente, o grupo controle é o grupo que não vai sofrer influência do que você quer testar. Porque daí você tem como fazer comparações. E essa comparação, assim que você for observando, você vai tendo então a possibilidade de analisar, né, e interpretar os resultados. Então, aqui que vem, você começa a rodar com o seu experimento, você colocou lá os tomates fora e outros dentro, e aí você vai analisando e interpretando os resultados. A partir do momento que você permite, então, a finalização do seu experimento, você consegue, então, tirar conclusão. E o que vem a ser conclusão? Só para simplificar o nosso raciocínio aqui, conclusão é o momento onde a sua hipótese ou ela é aprovada ou ela é reprovada. Que na linguagem científica a gente diz que ela foi refutada. Então, ou você vai aprovar a sua hipótese ou você vai refutá-la. Sugerindo que os tomates que estavam dentro da geladeira continuam mais conservados que os que ficaram fora, no caso no grupo controle, a hipótese de que a geladeira melhora a conservação dos alimentos, nesse caso vai ser aprovada. Melhorou o entendimento aí, pessoal, em relação ao método científico?
Deixa seu comentário aí, Kanashiro, ficou bacana, gostei da explicação. Ou então, não, eu não entendi essa parte. Que à medida que você vai me colocando as questões, eu volto aqui e vou responder para vocês. Então, quais são as etapas do método científico? Observação, perguntas, das perguntas surgem as hipóteses. Surgindo as hipóteses, eu preciso testá-las e o teste será feito no experimento. À medida que o experimento se segue, eu vou analisando, né? Eu já vou ter resultados, correto? Assim que ele terminar, inclusive aí sim, eu vou ter totalmente os resultados e aí eu consigo analisar e interpretar esses resultados. A partir da análise e interpretação, chegaremos à conclusão. E que momento é o momento da conclusão? O momento da conclusão é justamente aquele em que eu aprovo ou eu reprovo a minha hipótese. Ok, experimento terminado. Então chegamos aí, esses resultados agora eles podem compor alguns documentos um pouquinho mais importantes para a ciência. E esses documentos seriam teorias ou leis. Então qual que é a diferença de uma lei para uma teoria? Então quando eu tenho aqui uma teoria, como por exemplo a teoria da relatividade, proposta por Albert Einstein, tá? Essa teoria, volta lá no nosso experimento. Eu tenho lá, ó, você tinha uma ideia, você tinha uma dúvida, ela passou pela observação, pela pergunta, pela hipótese, pelo experimento, pela análise, pela conclusão. Então percebo que ela passou por todas as etapas que o método científico propõe. Ela não é só uma ideia mais ou eu acho, ela foi testada e passou por todas as etapas que o método científico propõe. E ela foi aprovada. Agora, por exemplo, eu poderia, a partir desse nosso experimento, propor uma teoria, a teoria da conservação dos tomates. Como assim, Kanashiro? Porque eu não testei com batata, eu não testei com pepino, eu não testei com outros alimentos. Então isso seria uma teoria. Então a teoria da conservação dos alimentos por refrigeração. Até porque, à medida que eu vou testando com outros alimentos, eu posso ir agregando esse conhecimento a essa teoria. Quando é possível fazer um uso amplo do conhecimento para descrever um determinado fenômeno, aí a gente já está lidando com uma lei, que é o caso da lei de hereditariedade proposta por Gregor Mendel. Então aqui eu tenho o Mendel e aqui eu tenho Albert Einstein. Nas leis de Mendel, a primeira e a segunda lei de Mendel, existe ali então a ideia central ligada à transferência das características hereditárias, que são as mesmas para vírus, que são as mesmas para bactérias, que são as mesmas para seres humanos, para planta e assim por diante. Então por isso ela é chamada de lei. As leis de Mendel e a teoria da relatividade, por exemplo, proposta por Einstein. E aí nós temos aí diversas outras teorias e outras leis que podem ser utilizadas como exemplo. Lei da gravidade, teoria do Big Bang e assim por diante. Bacana, Kanashiro, entendi tudo. Vamos para o próximo assunto. Vamos lá. O próximo assunto está ligado a quais são as questões essenciais no estudo da biologia. E a gente retorna no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, deixa seu comentário para ajudar esse conteúdo a chegar a mais alunos que precisam dele. Muito obrigado, até a próxima aula.